Tudo bom, pessoal? Então, antes de mostrar o vídeo da, das medições em si, fazer alguns esclarecimentos, tá bom? Então, primeiro tem esse vídeo introdutório, na sequência, tá? Neste mesmo vídeo, grudado um no outro, vou colocar os das medições no clube de tiro e no final eu volto novamente para mostrar para vocês alguns dados e fazer algumas pontuações, tá? A pontuação mais importante tem que ser feita agora na parte introdutória. As medições não foram estudos balísticos, tá? Não foram estudos de balística terminal aplicada. Simplesmente o que? Na última live que a gente fez com o César, surgiu a dúvida de se munição NTA pode ser utilizada para defesa. Surgiu a dúvida por que em tese uma munição que traz mais benesse ela é mais barata do que a, a ETPP, né? Que não é NTA, dá uma diferença de R$ 2 mais ou menos, mas essa informação a gente não vai saber, tá? Isso aí eu acredito que é segredo industrial. A CBC deve ter seus motivos, tá bom? Para questão de custo. É uma empresa, visa lucro, deve ter seus motivos. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer os testes para a gente ver o comportamento dela. E peguei algumas frutas, peguei um capacete, e vocês vão ver agora na sequência do... Aliás, vocês viram, né? Que eu postei antes desse vídeo aqui, como foi o comportamento, tá? Então isso, fruta não é o meio adequado para você aferir questão de balística terminal de forma nenhuma, tá? E ainda que fosse um meio adequado, as variáveis são infinitas. São infinitas as variáveis, tá? Nossa, você tem a fisiologia do corpo humano, você tem onde será o ponto de impacto, se pegará em tecido mole, se pegará em osso, a roupa que a pessoa está vestindo, a distância. Então, envolve uma série de fatores. O que eu quis mostrar para vocês foi simplesmente o seguinte: uma rasa noção da transferência de energia, tá? Na live eu preguei que eu dou preferência a quem transfere mais energia, especificamente nos calibres maiores, tá? Porque a gente migrou até então de um calibre relativamente anêmico, e quando eu falo relativamente eu já vou explicar o porquê. Então a gente migrou de um calibre relativamente anêmico, cidadão comum, com os decretos de 2019, e passamos a ter acesso a outros tipos de calibre, como 9 milímetros, .40, Smith Wesson. Então eu quis dar essa rasa noção da transferência de energia. Eu li num comentário que a questão da energia, ela, se eu não me engano, tá? Parece que foi escrito que ela está ultrapassada. Inclusive citou alguns autores. Respeito a opinião, não é minha área de expertise balística terminal, de forma alguma. Então, por isso que eu estou alertando que o teste foi raso, tá? Mas dá para ter uma noção da transferência, sim, de energia. E tá? Houveram diferenças entre a NTA e a ETPP, tá? Que aparentemente, visualmente, a gente sabe que na composição há diferenças, mas aparentemente é uma munição
muito semelhante. Para um leigo ele não vai saber distinguir, vai achar que é a mesma coisa, tá? Mas o curioso é que no site do fabricante lista como tendo a mesma energia. A gente vai saber já já, no final do vídeo eu vou retornar e a gente vai fazer pontuações sobre isso. Então, falando sobre sobre a questão da relatividade de calibre anêmico, aqui eu abro um parênteses. Essa questão de calibre não quer dizer absolutamente nada. Você pode ter o melhor calibre que tem, você pode tirar de fuzil numa pessoa e ela ainda conseguir revidar, tá? E quando eu digo atirar, se defender, tá? Aqui eu não sou policial, tá? Então a única situação que se enquadra a mim como atirador desportivo é defesa do meu acervo, da minha própria vida e como um cidadão que tem porte de arma, defesa pessoal, ok? Então, nessa situação, como já disse, é defesa, tá? Então, ao repelir uma injusta agressão, certo? Proporcional, vamos ser politicamente corretos, a gente utiliza o que tem na mão. Mas há uma evolução. A gente tinha o 380, o 38 permitido para o cidadão até esses calibres, depois passamos a ter os novos calibres, mas lembremos que na época dos nossos avós se defendiam com 22, com 25, com 32. Antes disso, com pistolão, entendeu? Então a arma de fogo sempre foi um meio adequado ou um meio mais efetivo de se defender, tá? Isso aí é pacífico. Eu estou em casa e entra um agressor armado, eu não vou pegar um rolo de macarrão, tá? Se eu tiver um 22 à mão, tá? Voltemos no tempo. Na época do meu avô, se eu tivesse um 22 à mão, não pegaria o rolo de macarrão, eu usaria o 22. Para aquela época, era uma arma perfeita. Só que nós temos a evolução tecnológica, entendeu? A evolução dos calibres, tá? Então a tendência é essa: são armas melhores, calibres melhores, munições melhores, e é isso que se pretende passar no vídeo, uma vaga noção para que vocês tirem as conclusões de vocês, as suas próprias conclusões. Desculpa a redundância, tá? Eu dou preferência para que tenha mais energia. E como agora no ponto 40, por exemplo, tô me adiantando ao final, mas eu vou falar, no ponto 40, por exemplo, tem tanta energia que acaba sendo indiferente para mim, pelo menos para mim. No final eu vou explicar se ela vai ser expansiva ou encamisada total, tá? Se ela vai ser sólida ou se ela vai ser expansiva. Acaba sendo indiferente para mim. Então, novamente, isso não é um estudo de balística terminal aplicada. É só para vocês terem uma rasa noção da transferência de energia. E isso dá para ver no vídeo. Por mais que o meio não fosse adequado, mas dá para ter esta noção, tá bom? Então assistam agora a parte das medições. No final eu volto com uma tabela, tá? Toda a medição que eu fiz foi registrada e eu vou colocar em vídeo, mostrar para vocês a comparação da especificação técnica com o que foi medido no clube, tá? No stand, e daí fazer algumas pontuações, tá bom? Assistam aí o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Vou pegar o carregador aqui. Ok.
Picha tá fria, tá? Fazendo inspeção visual, tátil, mecânica, percutir para a bala. Vou codrear enquanto eu municio os carregadores. Primeiro que a gente vai disparar é a NTA. Tá? Eu não vou fazer um teste empírico, eu não vou ficar gastando dinheiro com munição não. Vou dar um tiro de cada e pum. A gente vê a questão da velocidade. Se eu ver que a diferença entre a NTA e a ETPP é muito grande, aí eu penso em dar outros disparos, tá? Primeiro a gente tem que ver a questão da energia, se realmente há similaridade. O provete achei no site da CBC, o provete que eles utilizam são 102 milímetros, ou seja, seria o tamanho do cano. Eu estou usando a Jeito 22 que tem 114 milímetros, tá? Então não vai ser igual ao do site. É primeiro porque o provete é maior. Vamos lá, colocar a munição NTA, tá? Óculos abafador. Certo? Pista quente. Vamos lá medir. $934, tá? Essa conversão todinha eu vou fazer depois para vocês em forma de joules, tá? Não tenho como fazer agora de cabeça, mas tá aqui, deu um fator de 168 e 934 pés por segundo, tá? Depois eu vou ver quanto que ficaria isso em joules. Aqui em libras-pés está 348,64, tá? Eu não vou mostrar o celular toda hora, eu vou só digitar a partir de agora. Então nós temos 934 na NTA. Vamos na ETPP. ETPP. $959 e a NTA deu 934. A diferença é mínima. Mínima. Eu vou atirar outra NTA. Ó, já aumentou de 934 para 945. E a ETPP estava 959. Vamos mais uma ETPP, camisada total ponta plana. Eu ia tirar a princípio só uma de cada, mas a gente está vendo que há variação. Olha que interessante. O mesmo fator, mesma velocidade na ETPP. 959 e 959 nos dois disparos. Aqui. Tá? Eu vou dar um terceiro com a NTA para a gente ver se alguns dos disparos casa com algum dos resultados ou se a gente vai ter um terceiro resultado diferente. No momento, botei na NTA, botei. Então na NTA a gente tem o seguinte: 934, 945 e 943. Tá? Na ETPP nós tivemos 2959. Então é besteirinha abaixo da ETPP. Tá? Na conversão em joules vai ficar bem próximo, eu acredito. Eu vou fazer isso depois, colocar no campo de descrição do vídeo. Tá? As golds
E a bonded, eu não vou medir. Dá pena gastar isso aí para medir velocidade. Ou eu meço? Eu vou medir só a bonded. Eu tenho mais da bonded. A gold eu só tenho duas. Eu tenho umas coisas aí para tirar: melancia e capacete. Tá? Então vamos lá. Vamos para gold. Para gold não, para bonded. Então bonded, tá? De 155 grains. Okay? Não sei se dá para ver, tá? 155 grains. Nossa senhora. 1130 pés por segundo. Fator de 175. Foi notável no barulho. A bicha é bruta. Tá? De 155. Tá? Só a título de curiosidade. Depois eu fazendo a conversão, a gente vê se chega próximo ao informado na ficha técnica. Olha eu de volta aqui. Então, vocês viram agora as medições, tá? Vamos começar a colocar os dados aqui e daí comentar, tá bom? Vamos começar pela NTA, tá? Foi a primeira a ser medida, tá bom? Vou começar pela NTA. A NTA é o seguinte: ficha técnica está em cima, canto inferior esquerdo está o que foi aferido no cronógrafo, canto inferior direito está a conversão para joules, beleza? Na ficha técnica diz que a NTA ela tem 532 joules, tá? De energia na boca do cano. Em libras-pés diz que tem 392. Deixa eu só colocar o celular aqui para lembrar. Tá. Eu não achei informação. Essa informação é do site Armas e Munições. É por onde eu compro munição como na condição de atirador desportivo, tá? É por onde eu compro munição. Antigamente a gente comprava pelo site da CBC, agora é o site Armas e Munições, armasmunições.com.br. Então essa ficha técnica foi extraída de lá, e aí a gente vê uma diferença bastante significativa em joules, tá? Há de se fazer uma ressalva, tá? Um alerta que é o seguinte: eu não achei o tamanho do provete. O que é provete? É o cano de prova que eles utilizam para aferir essa velocidade. Mas na frente eu vou mostrar para vocês que quando eu não achei a Gold a Bonded nesse site, no folder em PDF, que eu coloco inclusive o link na imagem, eles utilizam um provete de 102 milímetros, tá? No caso eu estava utilizando uma Glock G22 de 114 milímetros. E outra, eles dizem na boca do cano. Eu estava cronografando a 1 metro do cronógrafo, tá? A gente teve uma diferença. Em tese deveria ganhar mais energia num cano maior, tá? Na arma que eu estaria utilizando, mas eu atirei de 1 metro, então não é energia na boca do cano. Então eu deixo aí para os especialistas responderem se é normal em 1 metro e com um cano maior perder praticamente 50 joules de energia na boca do cano, tá? Então isso foi o que foi aferido. Foram 3 disparos, não houve constância nos disparos, tá? Primeiro 943 pés por segundo, o segundo 945 e o terceiro 934. Eu utilizei como parâmetro em pés libras
o número mediano dos três, que foi o 355 pés libras, convertendo dá 481,3 joules, tá? E pela tabela 532, a diferença, como eu já disse, de 50 joules. Fica aí a dúvida aí para os especialistas. Eu agradeço se puder colocar suas opiniões aí no campo de comentários, tá? Vamos agora para munição ETPP, ok? A ETPP, ela, pelo site do fabricante, diz que tem 532 joules na boca do cano, e eu aferi que ela tem 498,32, uma perda de 34 joules praticamente, tá? Mas houve constância na ETPP, tá? Se vocês olharem, foram realizados 2 disparos e os dois idênticos, e não tem como dizer que não foram idênticos porque consta o horário do disparo aí, um a 14h33 da tarde e outro a 14h35, absolutamente tudo igual, tá? Houve uma constância, mas ainda tem uma divergência em relação à ficha técnica, mas como eu já ressaltei falando sobre o NTA, tem esses detalhes aí, tá? Provete, distância do crono, tá? Vamos agora para Gold, ok? A Gold eu não medi, porque eu só tinha 2 munições. Eu fiz a parte da diversão, que foi o que aconteceu no vídeo 1, que vocês assistiram. Então eu tinha melancia e melão. Ou eu media e deixava de atirar melancia e melão com capacete, né? Ou eu media e deixava de atirar em um dos dois, ou eu atirava nos dois, e eu preferia atirar, tá? Então a gente só tem a informação técnica, que diz que entrega 676 joules na boca do cano, tá? E eu acredito que o provete deve ser padrão deles, os 102mm que consta na cartela da CBC, na cartilha da CBC, que eu vou mostrar agora abaixo quando eu falar sobre a Bonded, tá? A Bonded, nós temos o seguinte detalhe. A Bonded eu não achei no site Armas e Munições. Eu filtrei por munição .40, ela não me apareceu, tá? A munição Bonded 155 grains, se eu não me engano, não apareceu nenhuma, tá? Só achou 9,38, pelo que eu me recordo, foi só isso. E filtrei tanto como munição Bonded como munição para .40, não achei Bonded. Então recorri ao Google, achei uma cartela da CBC, tá aqui o link em cima, logo abaixo da descrição da munição, tá? A que eu utilizei foi de 155 grains, a mesma gramatura, tá? O mesmo peso, desculpe, da munição Gold, ok? Só que com propriedades diferentes, tá? Daí vocês vão pesquisar o que é uma munição Bonded, né? O núcleo, soldado, jaqueta, patati, patatá, por aí vai. Então o que eu achei foi isso aí, onde a energia em joules ele disse que é 600. Nossa, eu tô cego aqui, que a minha tela tá pequena, deixa eu aumentar isso aqui. 669 joules na boca do cano. Eu aferi 595,78, mas foi só um disparo. Mas mesmo assim, eu não... um disparo e dá 595,78 para 669, mais de 70 joules de diferença. O meu cronógrafo não tá errado, tá? Ele bate com o do clube. É um dos melhores que tem, tá? É um da Procrono, que se conecta por Bluetooth com o celular, computador e tudo, passa o resultado como vocês viram. Ele não tá errado, tá? E esse foi o resultado aí, uma diferença de quase 70 joules. Beleza? Então, passando essas observações, vamos voltar para a tela principal.
que é que deu para extrair do teste? Que a diferença entre a NTA e a ETPP, e daí não pode dizer que eu só fiz um disparo, que eu fiz 3 com a NTA e 2 com a ETPP, e houve uma diferença, como já dito lá, tá? E essa diferença foi visível na melancia, ok? Na melancia ela foi visível, principalmente no orifício de saída. O orifício de saída da ETPP ele foi maior, ele houve, a energia foi transferida de uma forma maior, tá? Naquele meio aquoso, da melancia, teve, por conta da cavidade temporária, ela se expandiu, houve um maior orifício de saída. Então há sim diferença, tá? Considerável. Já já a gente volta para falar sobre a NTA, tá? E essa diferença de transferência de energia foi mais perceptível ainda na Gold e na Bonded. Na Gold praticamente não sobrou nada dentro da melancia. Houve uma cavidade temporária imensa. O que é uma cavidade temporária? Nós temos um orifício de entrada que faz uma cavidade permanente, e daí nós temos a temporária, que é o choque hidrostático que o meio recebe. Há uma expansão e depois ela retorna, tá? Então isso é uma cavidade temporária. Há de se trabalhar, inclusive, na situação de defesa com questão da cavidade temporária. Aproveitando que eu estou falando sobre cavidade temporária, eu vou explicar o porquê. Uma situação de defesa, você tem de treinar para efetuar disparos próximos, double tap, e se você tiver um treinamento melhor, mais que 2 disparos, entendeu? Quanto mais disparos você efetuar sequenciais, tá? Disparos dinâmicos próximos na mesma região, vai haver um efeito cascata, tá? De cavidade temporária. Então uma coisa que teve elasticidade, retornou, ela já vai estar fragilizada, vem a nova onda de choque da energia transferida, e daí vai lacerar isso aí, e por aí vai. E vai, o objetivo da munição é isso aí, é cessar a ameaça, tá? Então há esse trabalho também com a questão da cavidade temporária, ok? Agora é uma coisa bem, infelizmente, para o cidadão comum, não tem como estar testando isso, já foi falado na live, pelo limite de munição, pelo limite de guias, uma guia a cada 180 dias, é impossível a pessoa treinar com 200 munições anuais, tá? E 2 guias a cada 180, uma guia a cada 180 dias, ou seja, vamos supor que 2 vezes ao ano, ela treinar e ter munição para manter a arma em casa ao ponto de se defender. É impossível, não tem condições de você treinar esse tipo de coisa. Então fica aí essa observação, tá? A Bonded, nossa, ela transferiu uma puta de uma energia. Fiquei impressionado com a Bonded, apesar de ser uma fruta e tudo mais, fiquei impressionado com a Bonded. Achei uma excelente munição, como eu disse no vídeo. Uma pena a gente não ter conseguido recuperar os projéteis, mas claro, ali não tinha como recuperar, né? Era evidente que todos iriam transfixar aquilo ali. A energia é bem alta, todos iriam transfixar, tanto o capacete como a fruta. Quando eu falo no vídeo, olha, não tá aqui dentro e tudo mais, é pra pessoa ver que realmente não tá aqui dentro, que aquele negócio iria transfixar, entendeu? Se alguém tinha esperança que o projeto iria ficar ali dentro, tá errado. Eu deixei pra falar que não tem que, o projeto não iria ficar ali dentro. E pelas limitações, como eu já disse, do vídeo,
do circo que eu armei ali, pelas limitações, eu não tinha como fazer o meu próprio, até mesmo porque não foi um estudo de balística aplicada. Eu precisaria de um para-bala correto e tudo para que eu pudesse recolher essas munições, tá? Se eu tivesse uma gelatina balística e tudo mais, seria perfeito que eu poderia recolher as munições, tá? Pelo menos as expansivas, depender do tamanho e tudo, ela iria aflorar e iria ficar dentro da gelatina balística. Mas melancia e melão, capacete não. Então, o que é que se conclui disso aí, tá? A minha conclusão. Se lembra do que eu falei no início do vídeo? Tem para os nossos avós? Se defendiam com 22, 32, com 25, com aquela beretinha. Então, você se defende com o que você tem à mão. Eu acho perfeitamente possível você se defender com a munição NTA. E outra, ela é NTA. NTA nada mais é do que uma designação de que ela é uma munição atóxica, tá? Principalmente em relação à espoleta, que é onde concentra o sulfonato lá, que é a parte mais tóxica da munição. Então, ela só está dizendo, NTA só está dizendo que é uma munição atóxica e ponto. Ela não está dizendo que é uma munição de treinamento. Quando é de treinamento, a CBC coloca lá, munição treina. Na NTA não tem a palavra treina. O T de NTA não é T de treina, é uma tradução do inglês. Na verdade não é a tradução, né? São as siglas do inglês, não Toxic Ammunition. Então dá sim para se defender, tá? Com munição NTA. Mas qual é a minha preferência? A que transfere mais energia, ponto. Outra coisa que faltou explicar, que foi uma dúvida que do CR escrito na espoleta. Essa dúvida me foi tirada ontem, com certeza. Eu disse na live que poderia ser carga reduzida, porque um amigo meu, policial rodoviário federal, falou que o CR era carga reduzida, mas pela tabela da CBC não tinha como, porque é a mesma energia. Será que era uma coincidência? E realmente é uma coincidência. As iniciais CR na espoleta da munição NTA nada mais é do que Clean Range, ou seja, stand limpo, entendeu? Como ela é uma munição atóxica, então ela dá um selo, certo? Na espoleta, que, como eu já disse, é o principal portador de metal pesado, tá? Quando deflagrado. E então ela tem o selo de Clean Range. Então fica mais essa dúvida aí respondida. E daí, voltando à minha conversa com o César, ele ponderou, cara, então é o seguinte, se a munição expansiva, o objetivo dela é se expandir e daí parar quando acessa, eu vou dar preferência para expansiva, porque se eu errar o alvo, talvez ela pare em algum outro meio. Cara, não é bem assim. Não é bem assim, porque existe uma série de fatores. Quando a gente treina num alvo de papel. O alvo de papel está ali parado. Se você vai repelir uma injusta agressão, tá? O alvo não vai estar parado. Então você pode estar usando munição expansiva, munição jaquetada, a munição que for, o alvo não vai estar parado. Se você não tiver treinamento, tá? Essa munição pode virar, no termo popular, eu não vou nem utilizar esse termo aqui, essa munição pode ir para um lugar errado, tá? Então, você, ao portar uma arma, ao exercer o porte de trânsito, sua posse dentro da sua residência, ou seu porte de defesa pessoal, concedido pela Polícia Federal, você tem de se ater aos princípios da ética, moral e legalidade, tá? Você tem que preparar a sua mentalidade para isso. Não é porque você tem arma que você vai entrar em todo embate, ok? Se você tiver a oportunidade de não se envolver num conflito armado, não se envolva, ainda que você esteja portando uma arma. Se a agressão você vê de longe, tá? E der para você correr, se abrigar, se esconder, faça isso.
Não entre no. A probabilidade é, de, de um cidadão, como é que eu posso dizer, ser atingido é muito grande, cara. Quem recebe treinamento para isso é a polícia. E o cidadão comum está impedido de treinar por conta da legislação vigente, legislação e instrução normativa, entendeu? Então, a regra, na minha concepção, é evitar o conflito, tá? A arma é só para usar quando não tiver jeito, tá? E não tiver jeito, eu não estou dizendo daquele jeito de quando você escuta perdeu. Quando você escuta perdeu, você perdeu e já perdeu mesmo. Aí não tem jeito mesmo nenhum. Quando não tiver jeito, eu digo assim: você está no carro, todo com isso filme, com película, escuro, o ladrão vai, acha, acha não, tenha certeza que você está desarmado, porque é assim que funciona no Brasil. Tenha certeza, bate no vidro, pá, 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 abre o vidro, tá lá com a arma apontada para você. Você vai fazer o quê? O que é que você vai fazer? Você vai esperar ele atirar para se defender? Não, essa é uma situação que não tem jeito. Se você arrancar com o carro, você pode tomar um tiro na nuca, na lateral, na cabeça, o que é que seja. Se você estiver transportando passageiro, pior ainda. Bateu na porta do carro com a arma na mão, é tiro que ele vai levar de mim. Entendeu? Eu não vou esperar. Então, essas coisas aí você tem de aprender com quem sabe. Faça um curso, procure um profissional. Nós temos excelentes profissionais promovendo cursos pelo Brasil todo, tá? E eu tenho certeza que você vai achar um que vai te passar o conhecimento adequado para situações desse tipo, tá? Sua mente tem que estar bastante preparada para a utilização de uma arma de fogo. Como eu te disse, além da legalidade, envolve ética e moral. E a ética e moral pode destruir o ser humano por dentro, tá? Se você não souber como manusear a arma, ok? E hesitar também você pode acabar perdendo sua vida se você hesitar. Então, eu creio que o vídeo já foi bem explicado. A gente já fez os testes que propusemos, tá? Como eu falei no vídeo recreativo lá da diversão, o intuito era só medir a NTA e a ETPP, ver a diferença. Acabei colocando munição Gold, Bonded, pra gente ver comportamento e tudo. Peguei melancia, peguei melão, peguei um capacete. Quem tá com pena do capacete AGV é o seguinte, a história. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, tá? Depois. Eu sofri um acidente em 2017, tá? Um cara fez a conversão proibida e atravessou na minha frente. Eu vinha de moto, eu estava todo com equipamento, eu tinha viajado. Meu hobby era o seguinte, antes do tiro. Meu hobby era acordar às 6 horas da manhã, 5h30, 6 horas, e tomar café da manhã pelo litoral, no município aqui vizinho, numa cidadezinha vizinha, e retornar. 10 horas eu já estava em casa. Então, quando eu estava retornando, cerca de 1 quilômetro, chegar em casa, tinha de pegar uma rodovia estadual. O cara me faz uma conversão, o cara atravessa na minha frente. Eu ainda acelerei para não ser colhido, entendeu? A gente andava transversalmente, estávamos em 4. Então fica um na frente, outro mais atrás, depois outro mais, nunca do lado, tá? E daí, quando o cara atravessou e eu acelerei para passar, se eu jogasse mais pro lado, eu bateria no cara que estava mais à frente, à minha esquerda. Então ele ainda conseguiu pegar na minha roda traseira. Eu fui em cima da moto por 72 metros, a moto arrebentou o muro e não sei o que. Então o equipamento de proteção salvou minha vida, tanto o macacão como o capacete. O capacete estava todo lenhado, arranhado. Eu não vou mais andar de moto, tá? Quase perdi minha vida por causa disso. E foi aí que eu entrei no tiro, como uma fisioterapia, tá? Para quem não conhece aqui, ó, minha mão não é normal. Então fica aí um incentivo
para quem tem uma deficiência, o tiro é uma terapia. Se eu não tivesse entrado na prática do tiro, aliás, eu já tenho CR há quase 9 anos, mas se eu não tivesse entrado com afinco na prática do tiro, essa mão aqui eu não teria funcionalidade, estaria uma garra, tá? Uma garra. E o tiro me deu destreza, força muscular, equilíbrio e tudo mais. E hoje eu sou um IAT credenciado junto à Polícia Federal. Então é uma história de superação. E aquilo ali estava guardado e volta e meia eu vi e me trazia lembrança ruim. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei o capacete, levei, dei uns tiros nele e depois descartei. Pronto, acabou. Então não era um capacete novo. Então fiquem tranquilos que eu não cometi esse crime de estragar um capacete AGV não, tá? Por ser AGV ele salvou a minha vida, tá? Por ser um excelente capacete, ele salvou a minha vida. Então essa foi a história do capacete, essa foi a história das medições. Vocês viram tudo aí, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos como esse, como eu já expliquei, é preciso que haja uma contrapartida. Eu não tenho como marcar tudo do meu próprio bolso, tá? A brincadeira foi legal, tudo bem, mas custa caro. Então eu estou fazendo esses vídeos de forma de Premiere. Se vocês quiserem contribuir com o Superchat, eu agradeço, tá? Porque daí eu consigo fazer uma coisa mais elaborada e a pedido de vocês, entendeu? A gente faz uma live e daí vê comentários, Barreto, faça tal teste com tal munição, tudo bem, pronto, sendo subsidiado por esse tipo de ação, aí tudo bem, mas no meu bolso eu não tenho condição, eu não sou rico, tá? Então é isso aí. Sobre o Superchat eu já expliquei que só deixa sacar a partir de $100, tá? De 100 em 100 dólares. Se tiver 133 dólares, você só saca 100. Sempre tem que completar 100 para sacar. Então, como a contribuição é em real, eu mesmo assim eu vou ter de esperar completar 100 dólares para poder sacar. Então, eu contribuí, mas você não fez o teste. Calma, já estou explicando o que é que vai acontecer. Então, eu nunca pedi nada para vocês, tá? E nem estou pedindo. Estou dizendo, se vocês quiserem, tá? Eu teria de ser subsidiado. Eu não tenho como marcar com esses tipos de testes. Esses tipos de testes me oneram. Tá? É diferente de você chegar aqui e passar uma informação. A informação, tudo bem, não tem um problema em passar informação. Nunca retive informação para absolutamente ninguém. Mas a partir do momento que envolve pecúnia, dinheiro, bem material, compra, entendeu? Aí fica difícil. Então espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E eu espero que seja tão bom quanto esse, tá? Deixa aqui seu comentário, curta, compartilhe. E tem outra coisa. Eu vou sortear, tá vendo? Um desses livros aqui. Esse aqui é meu, que veio com um pet. Esse aqui não, esse aqui é meu, que veio com esse pet aqui, tá? Eu ainda não tive tempo de ler, chegou ontem. Eu vou ver uma forma de sortear esse livro aqui, tá? Ele é o Manual Básico do Instrutor de Armamento e Tiro. Tá lacrado ainda, como eu disse, chegou ontem, do autor Ciderley Lima, tá? 7ª edição, é a última edição, tá atualizado, certo? Eu vou sortear para vocês de forma gratuita, tá? Independente se tem superchat ou não. Eu tenho 2 e eu vou sortear para vocês um deles, beleza? Eu vou pensar numa forma de fazer esse sorteio. Eu vou voltar a outro vídeo para fazer essa chamada, que eu creio que nem todo mundo vai aguentar até o final. Mas resumidamente é isso aí. Desculpa pelo vídeo longo, mas não tem como fugir disso aí, cara. Se você não tiver saco de assistir isso aí, bota aí na velocidade 3, 4 e por aí vai, tá bom? Forte abraço.